Um dia descobri que o meu avô tinha uma borracha na cabeça. As borrachas apagam coisas. E a cabeça do meu avô apagava coisas. As coisas dele, a vida dele, a ele, a nós. Mas vou começar pelo princípio. O princípio, por ficar no princípio, é sempre um bom princípio. O avô foi sempre meu amigo. Com ele brincava em casa, com ele saía à rua, a ver os patinhos, a andar no baloiço, a comer um bolo, a passear na baixa, a ver lojas, a ver livros. E o avô contava muitas histórias, daquelas de quando eu era novo, que é o país do qual os crescidos têm sempre muitas saudades. Ó, para mim aqui em Novo, No casamento, na tropa, na escola. ao colo da minha mãe. Xiii, isso foi há tantos anos. Eu cá sou do tempo dos dinossauros. Parecia que muitas vezes era o avô quem se entusiasmava mais com as coisas que víamos e descobríamos. Como se também para ele tudo fosse novo. Como se o avô não tivesse tão mais mundo em cima e tão mais tempo dentro, muito mais tempo, do que eu. Epá, eu brincava a carica nos passeios da rua. Pescávamos no rio. Entrávamos no circo às escondidas. Até ficávamos amigos do leão. Só havia um problema com o avô. O avô, por vezes, esquecia coisas. A princípio, não era nada demais. Pelo menos não me parecia que fosse. Depois, comecei a dar conta. Coisas pequenas, a princípio. Onde ficou o raio do lápis? Onde pus a chata da caneta? Mas onde diabos deixei eu o chapéu? E onde raio estará o raio do pinguim? Uma vez, o avô enganou-se na rua. Outra vez, enganou-se no meu nome. Confundi-me com o irmão do meu pai, o meu tio. Outra vez, ainda, o avô esqueceu-se do caminho para casa. E fui eu que tive de o levar. Até que um dia perguntei. O que tem o avô? Os meus pais hesitavam em dizer. Não era por mal. Os crescidos nem sempre sabem o que dizer a uma criança. Só que esta criança era eu. E eu sabia insistir. O que tem o avô? A mãe disse. O avô... O pai disse. O avô... E acabei por ser eu a responder. O avô tem uma borracha na cabeça. E eles... Sim. Assistimos então ao excerto de uma leitura de O Avô Tem uma Borracha na Cabeça, este livro do Rui Zinck e da Paula Del Cave, que estiveram aqui a ler estas primeiras páginas e que agora vão também poder falar um bocadinho sobre o livro, sobre a história, sobre a ilustração e a técnica que foi aqui usada e sobre fazer este projeto a quatro mãos, que também será sempre um desafio diferente. Rui, começava pela história e por isso começava por ti. É um livro sobre a memória, a perda de memória, também a doença, seja a demência ou o Alzheimer, mas é sobretudo um livro sobre amor e sobre a relação de um avô e de um neto.
Como é que chegaste a esta história e porquê que a quiseste contar a crianças? Ora, a crianças e a adultos. Mas obviamente que ao fazer também para crianças esmerei-me um bocado mais, porque para os adultos bacalhau basta, mas com crianças é preciso ter um bocadinho mais de aprumo. Eu cheguei a esta história, como chego a quase todas, olhando para o que está à minha frente. E neste caso eu tive um familiar muito querido, um tio que teve esta doença, que é uma doença pronto, que neste momento atinge muita gente, e eu tive que, por um lado, que fui ir ao médico com ele, e percebi que os médicos a certa altura diziam, olha, nós podemos ir atenuar, mas isto não tem volta a dar. E então eu não sou especialista em medicina, mas sou especialista em carinho, que é, digamos, a maior especialidade em que um ser humano se pode doutorar. Se pode doutorar. E espero que daqui a uns tempos esqueçamos que somos todos doutorados e especializados em pandemia e voltemos a ser doutores em abracinhos e doutores em afetos, em gostar dos outros, que é para isso que viemos ao mundo. E eu tive que criar eu próprio a minha relação, porque as coisas importantes uma pessoa descobre sozinha. Os técnicos têm um momento em que têm limite. Um professor pode ensinar-nos a escrever e a desenhar, mas depois quem tem de fazer o desenho e escrever somos nós. E eu queria contar a história, eu queria falar disto, queria partilhar a minha experiência e a minha infeliz sabedoria sobre o assunto, só que não sabia como dar forma à história, não sabia como transmitir isto que eu tinha dentro. E aí chegou a Paula. Não é o primeiro trabalho que fazemos, mas já me aconteceu isto, muitas vezes já me aconteceu anteriormente com a Paula, que é quando eu sou escritor, e em princípio devo ser muito bom com palavras, mas muitas vezes as palavras faltam, e quando as palavras me faltam, eu chamo o de socorro a Paula para vir ajudar-me a dar mais peso às minhas palavras e ajudar a pôr a fazer qualquer coisa, a colocar essas palavras no papel. E é isso que a Paula faz. A Paula veio em meu auxílio. Paula, e como é que conseguiste ilustrar a memória de outra pessoa? Pois é, isso foi um grande desafio, porque o livro justamente, né, fala da perda de memória, mas fala da memória, né? E eu e o Rui viemos de lugares um pouco diferentes. Eu sou do Brasil, o Rui é daqui, e o Rui narra uma situação de afeto, de carinho e de passado, de construção, né, de vida, de uma cidade que eu não dominava, né? Então eu fui pesquisar muito o que era essa Lisboa antiga, o que tinha de iconografia, de imagens, como é que era essa cidade. E depois fui lá no Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa, pesquisei muitas imagens e várias delas estão expostas aí no livro. Como vocês vão poder ver, o Pedro vai poder mostrar aí depois a planta baixa de Lisboa, o traçado das ruas antigas e depois como ele foi transformado, ou como o circo que existia aqui na Avenida da Liberdade, que foi demolido, né, para a abertura dessa grande avenida. E, associado a isso, eu peguei outras memórias, né, nesse preenchimento dessas páginas, para falar da falta de memória, eu preenchi de memórias de vários tempos diferentes, né? Usei também e com as tuas memórias também. Isso. Usei algumas gravuras. Essas daqui, por exemplo, é uma casa da Lisboa antiga. E esse menino daqui é um menino de uma gravura vitoriana, que é um tempo ainda mais antigo. Fora isso, eu fui buscar as minhas fotografias de família, né, como essa daqui. Não sei se dá para enxergar bem, vou tentar chegar mais perto. Esse daqui... Sim. Esse daqui é o meu pai, por exemplo, que aparece aí. Esse de marinheiro é o meu pai. Então, eu fui buscar...
que podemos encontrar depois aqui, Isso. Aí, numa destas ilustrações. na cena de casamento. Então, foi um processo parecido com o do menino, né? Essa reconstrução da memória, essa homenagem e esse afeto, vamos dizer, por quem veio antes de nós e por quem continua em nós, né? Em vários outros que ainda virão, se dá também por essa homenagem que eu fiz à minha família dentro desse livro. Agora, fora isso, eu diria que o livro não é só a 4 mãos, é um livro a 6, a 8 mãos. Teve toda a equipe aí da Porto que nos auxiliou e que sempre teve em cada detalhe do livro, tanto na forma como ele pode ser impresso, qual era o papel, na revisão de texto, na sugestão, né, Rui? É isso mesmo. Eu estava a dizer tudo certinho. Estavas a concordar absolutamente com Não, porque com a Paula. é que eu concordava, eu e a Paula nós trabalhamos muito, este livro levou anos. Complicar é fácil. Encontrar uma forma simples é difícil, e nós trabalhamos quer as imagens, quer as palavras. Para mim, o texto é a junção das duas. O texto não são só as palavras, o texto é o diálogo entre imagens e palavras, entre, se quisermos, o código verbal e o código visual. E as palavras também são para comer com a vista, também são para ver. Por isso a escolha que a Paula sugeriu, depois eu gostei muito, depois fomos discutindo com a equipa até o tamanho das letras, mas a escolha deste tipo, para muita gente diz assim, custa difícil, tem letras apagadas. Pois, no meu tempo, eu também já sou do tempo dos dinossauros, no meu tempo eu comecei a escrever os meus primeiros livros, estou a falar livros publicados. Os meus primeiros livros eu escrevi com estes 2 dedos numa máquina manual. E a tinta gasta-se sempre e há sempre uma letra que está mais fraca. São como braço de um piano. Portanto, estão a fazer isto. Tum, 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 tum. E cada vez que eu carrego no P, o P é mais leve, já está mais gasto, não bate com tanta força como o L, o C ou o O. E isto acontece também, quem tem em casa pianos velhos, há sempre uma tecla que já não dá som. E aqui as letras também são trabalho visual, portanto não são só as imagens, não há uma separação, não há um apartheid, há pelo contrário uma junção em função de uma flecha muito clara, em função de um objeto muito claro, que é transmitirmos este carinho, esta dor e este carinho no livro da forma mais bonita, mais eficiente, mais poética que nós podemos. E Pedro, respondendo a técnica que eu usei, então eu usei a colagem, porque ela é uma técnica que, enfim, ela vem comigo há muito tempo na minha vida. Eu sou uma coletora de coisas, de papéis, de memórias, de caderninhos, de desenhos antigos do meu pai, né? Inclusive, nesse livro vocês vão poder ver aqui no final do livro, mostro aqui uma dupla que eu gosto muito. Esses desenhos que vêm preencher, vamos dizer, essas lacunas, sim, né? Eles foram feitos pelo meu pai quando tinha 4 anos e estava ali naquele papelzinho aprendendo as primeiras letras e desenhando até, por sorte minha, o próprio avô dele, né? Então veio muito a calhar que a minha avó guardasse esses papeizinhos e que eu os achasse de algum modo e que os guardasse também. Eu, cada vez que vou ao Brasil, vou e recolho mais fotos e recolho mais memórias e trago comigo de avião para Portugal. Então, a colagem, ela cria, né, uma memória em camadas que parece que você tem tempos tão distintos entre si nesse livro que você já não sabe mais bem que tempo é aquele. Então, é como se cada geração que pega esse livro, se um avô lê com um neto, se um pai lê com um neto, cada um vai poder puxar alguma coisa desse livro e daí iniciar uma conversa, né?
puxar esse fio de memória. Ah, que cidade foi essa que eu vivi? Como é que eu era quando eu era pequeno, né? Isso eu acho que é um certo fascínio que as crianças também têm, né? Como é que você era na minha idade, né? Como é que seria te encontrar quando você tinha a minha idade? Do que você brincava? A gente poderia brincar junto, né? E eu acho que essas ilustrações e essas coisas podem gerar essa conversa entre esses familiares que peguem nesse livro, que ele seja motivo de uma alegria, né? E não só e de conforto, né? Sim, que permita quase a partilha de memória e não só o contar uma história. Não é? Que seja que consiga abraçar estes dois objetivos. Sim. Rui e Paula, eu agora, se calhar, assim, em termos de questões, para terminar, eu fazia-vos uma, assim, pronto, um bocadinho matreira, mas que é, assim, em pouco tempo, tentarem responder à pergunta que também está incluída na sinopse do livro, que é o que fazer quando alguém de quem gostamos nos começa a esquecer. Paula, se calhar primeiro, pronto, Rui, tu, olha, desculpa, ias responder, mas... Olha, eu acho que o Rui passou por essa situação ipsis literis, né? Assim, passou por essa situação mesmo. Eu ainda não. Eu percebo, quando eu vou conversar com os meus pais, eu percebo que meu pai está começando a esquecer umas coisas, mas ele ainda percebe que esquece. Então, assim como a minha avó, que foi uma pessoa muito importante na minha vida e de quem eu acho que eu partilho muitos desses amores, tanto pela colagem, a arte, a botânica, tantas coisas, assim, os livros, né? A biblioteca do meu avô foi fundamental para a minha relação com os livros e com o amor pelo objeto livro. Mas eu acho que é passar o máximo de tempo que você conseguir com essas pessoas, fazer coisas que você goste com elas, estar com elas, podendo viver as coisas boas e as coisas ruins, mas angariando essas memórias que ficam nas suas células e provavelmente vão para as células dos seus filhos. Eu diria isso. Rui. O que eu ia dizer é, não vais querer que eu revele o fim do livro, mas eu penso que há uma injustiça às vezes quando nós somos crescemos e viramos adultos e dizemos, a minha mãe não entende o que lhe digo. É muito injusto às vezes, porque a vida tem princípio e fim. Isto faz parte do negócio de viver. Nós já sabemos que é assim. E o que tentamos é que, enquanto cá estamos, dure, e enquanto cá estamos, seja bom para nós e para os outros. E o que acontece é que no princípio da nossa vida, são os nossos pais e os nossos avós que fazem um esforço para entender o que nós queremos dizer. Quando um bebê chora, será que ele quer dormir? Será que ele quer colo? Será que ele quer que mude a fralda? O que é que ele quer? E depois, pouco a pouco, tem uma paciência enorme ao longo da nossa vida, uma paciência enorme para tentar chegar até nós. Eu penso que é justo nós, quando são os mais velhos que nós, que começam a perder, a voltar a ser bebés, é justo ser, olha, agora é a minha vez agora de fazer o tal esforço, de ter a tal paciência e de estar presente, mesmo quando a outra pessoa já vai ficando cada vez mais ausente. Portanto, o nosso dever, penso eu, é estarmos presentes. Não é mais nem menos do que isso. Certíssimo. Rui, Paula, obrigado. Acho que conseguimos, assim, em breves minutos, falarmos um bocadinho sobre o livro, falarmos sobre este avô e como é que ele cresceu. E agora vamos também, assim, em 2-3 minutinhos, a Paula vai-nos explicar e exemplificar quase como uma sugestão para podermos fazer em casa, em família também, como é que ela
desenhou, criou estas memórias? Como eu disse para vocês, eu usei fotos da minha família, essas fotos bem antigas, né? Nesse caso aqui, o meu pai, ele é bem criança, né? Meu pai hoje em dia tem 77 anos. Então, eu recomendo para vocês que, de repente, vocês podem primeiro ter essa viagem com seus familiares, de procurar as fotos antigas, reconhecer as pessoas. Essa daqui, esse bebê daqui é minha avó, quando estava bem pequena. E eles tinham mania, nessa época, de fantasiar, às vezes, os meninos de meninas. Era uma coisa um pouco que eu não consigo entender. Mas, então, sem eles estarem concordando, né? Então, uma coisa que eu usei, então, essas fotografias, vocês podem fazer cópias delas, recortar. E aqui, por exemplo, eu deixo desvendo assim um pouco, deixa eu ver. E vocês podem usar todo tipo de material, todos os papéis que existirem. Por exemplo, aqueles papeizinhos que às vezes vêm nos doces das festas, assim. Eu fiz o vestido, aquele papelzinho que a gente coloca debaixo do bolo. E papéis brilhantes e transparentes e coloridos. E uma coisa na colagem, a colagem ela é uma coisa mais ou menos bidimensional, né? Existem colagens também com coisas, né? Com coisas tridimensionais, com caixas, com volume. Mas, na maior parte das vezes, as colagens são bidimensionais. Então, para a gente criar essa coisa das profundidades, a gente tem o que a gente coloca na frente, o que a gente coloca por trás, o que fica em primeiro plano. E assim, a gente pode usar algodão, a gente pode usar todo tecido, lã, tudo dá muito, muito efeito na colagem. Então, eu sugeriria para vocês fazerem essa memória, né, que vocês não gostariam de esquecer. Né? E cada um pode ter a sua, pode ser uma memória comum da família, e podem usar as fotos, e podem usar os papéis, jornais, tudo que vocês tiverem em casa. Eu acho que pode ser um grande momento da família toda junta.